Leitura do capítulo 4 do livro Defraudação Emocional segundo os Princípios Bíblicos. Como casar com a pessoa certa e evitar um casamento encalhado, da pastora Sara Shiva. Capítulo 4. O homem procura, a mulher espera. Em toda a Bíblia não vemos a mulher tomando a iniciativa nos relacionamentos. Rebeca, Raquel, Esther, Maria e muitas outras mulheres esperaram o homem tomar a iniciativa. Alguém pode perguntar, afinal, não foi Ruth aquela mulher que se deitou aos pés de Boaz para que ele a resgatasse através do casamento? Sim, Ruth agiu dessa forma, mas é importante lembrarmos que quem tomou a iniciativa foi Boaz. Ruth, capítulo 2, versículo 5. No livro de Ruth, capítulo 2, versículos de 5 a 19, a Bíblia conta que Boaz, ao vê-la, deu ordens aos seus empregados que não tocassem nela e que deixassem cair as boas espigas. Além disso, no versículo 8 ele diz: Escuta, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te às minhas moças. Almeida Corrigida e Fiel, 1994. Observe que Boaz já estava atento a Ruth antes de ela perceber. Queria protegê-la e queria que ela voltasse para colher mais espigas, ou seja, queria vê-la novamente. Ao perceber isso, Ruth, que por sorte divina havia ido parar no campo de Boaz, capítulo 2, versículo 3, contou tudo a Noemi, sua sogra, que naquele momento representava sua autoridade espiritual. Noemi, ao ouvir a história, reconheceu que ele era seu parente e orientou Ruth que fosse onde ele estava e se deitasse aos seus pés, pois na lei judaica o homem deveria resgatar as viúvas de seus parentes, casando-se com elas. Ruth agiu daquela forma debaixo de uma direção de Deus, através de sua líder Noemi, e não por vontade própria. Ruth não procurou Boaz. Deus tinha um propósito em unir os dois. Por isso, abriu os olhos de Boaz para Ruth. Tenho percebido que quando Deus quer unir um casal, ele sempre abre os olhos do homem primeiro que o da mulher. Ou seja, o homem solteiro deve procurar pela sua esposa. A mulher solteira deve esperar seu esposo encontrá-la. Fomos criados por Deus de maneira a nos encaixarmos perfeitamente, em todos os sentidos. É por isso que a mulher solteira tem de aprender a se segurar e esperar e dar espaço para o homem agir e procurá-la. Às vezes, esse processo demora, pois muitos homens têm dificuldade de se posicionar por medo de se envolver e sofrer. Também demora porque, hoje em dia, as mulheres estão tomando a iniciativa mais do que os homens. É como uma bola de neve. Quanto mais as mulheres avançam, mais os homens recuam. Essa é a realidade atual dos relacionamentos, absurdamente invertida, principalmente quando se trata da fase da conquista. O processo de conquistar uma pessoa nunca foi tão deturpado como nos dias de hoje. E nas igrejas, as pessoas estão escapando disso. O relacionamento começa e nem nas igrejas as pessoas estão escapando disso. O relacionamento começa pela fase da conquista, onde cada um tem um papel de acordo com a sua própria natureza. O homem tem um instinto natural de caçador. Já a mulher tem um instinto natural de mãe. É claro que existem exceções, mas na sua maioria, o ser humano é assim. É claro que existem exceções, mas na sua maioria, o ser humano é assim. O homem tem mais facilidade de se sentir atraído pelo que vê. Já a mulher tem mais facilidade de se sentir atraída por aquilo que ouve. Digamos que o homem cai pelos olhos e a mulher pelos ouvidos. Isso é um fato. A mulher não possui a mesma estrutura emocional de caçador que o homem. Exemplo: se um rapaz na igreja pedir para orar com uma moça,
para um compromisso de namoro em santidade e casamento, e ela descartá-lo dizendo não, provavelmente ele vai sair dali e esquecer aquele assunto logo. No entanto, se for o contrário, se a moça procurar o rapaz para orar e ele a descartar, provavelmente ela vai ficar arrasada emocionalmente durante um bom tempo, pois a estrutura emocional da mulher não foi criada para tomar a iniciativa e, consequentemente, a mulher não tem a mesma estrutura que o homem para ouvir um não na fase da conquista. A mulher não tem a mesma resistência emocional que o homem para tomar um fora na fase da conquista. O homem é mais racional, é mais precavido no começo, na fase da conquista. Ele ainda não há envolvimento emocional da parte do homem, ou seja, o homem não se envolve logo de cara. O homem não é tão sonhador, por isso a iniciativa tem de partir dele. Já a mulher tem muito mais facilidade de fantasiar e sonhar. Mesmo que ainda não tenha rolado nada, absolutamente nada. Na fase da conquista, a maioria das mulheres já está envolvida sentimentalmente. Já está sonhando e fantasiando mesmo que o homem não esteja. Ela já se imagina fazendo bodas de ouro enquanto ele ainda nem pensou no noivado. Na igreja é muito comum várias mulheres gostarem do mesmo rapaz, principalmente se ele faz parte do ministério de louvor, teatro, dança. Isso acontece porque, de certa forma, esse rapaz está em evidência. As mulheres têm de aprender que não podem deixar sua alma fantasiar com ninguém que ainda não tenha se interessado por elas e que, consequentemente, ainda não tenha tomado a iniciativa, porque o homem procura e a mulher espera. Temos de aprender esse mecanismo natural de proteção para nossas emoções. O desafio da mulher é diferente do desafio do homem. A mulher tem de aprender a esperar o homem certo encontrá-la, e o homem tem de aprender a procurar sua esposa da maneira correta. A mulher tem de esperar em Deus, e o homem tem de procurar, não só com os olhos, mas em oração e santificação. São duas atitudes bem diferentes que precisam ser respeitadas. Tem muita mulher sofrendo porque vive procurando o homem, e tem muito homem que está solteiro esperando a mulher encontrá-lo. O homem tem de aprender a procurar da maneira certa e a mulher a esperar o homem certo encontrá-la. No mundo, eu até entendo as pessoas terem um comportamento invertido, mas na igreja não. Ainda vemos problemas nos relacionamentos dentro das igrejas porque não respeitamos esses princípios bíblicos, que são essenciais até para nos protegerem e para andarmos em santidade. Ver capítulo Como iniciar um namoro em santidade. Estamos permitindo que os costumes do mundo invadam a igreja e nos transformem em pessoas carnais. Da azaração ao ficar, os hábitos do mundo estão cada vez mais comuns dentro da igreja. As pessoas já estão tão acostumadas que nem percebem mais a diferença. Nas igrejas existem pessoas tão autodefraudadoras como no mundo. Pessoas que são literalmente viciadas em gostar de alguém. É um vício, um hobby na vida delas. Na maioria são mulheres que não conseguem viver sem gostar de alguém. Estão sempre procurando novas paixões, vivem olhando para os lados em busca de uma nova fantasia sentimental. Vivem procurando o homem. São mulheres que não sabem esperar. Eu confesso que este foi um dos meus maiores problemas. Como eu era uma mestra em me autodefraudar. Foi a parte mais difícil para mim. Parar de olhar para os lados, parar de sonhar acordada. Como foi difícil para mim. Como foi difícil vencer isto. Eu não queria deixar esse hábito de jeito nenhum. Parar de procurar o homem da minha vida para, ao invés disso, esperar o homem da minha vida me encontrar, não foi fácil. Foi preciso Deus falar comigo para que eu pudesse parar. Eu achava que tinha capacidade de encontrar o cara certo, mas isso só me afastava cada vez mais dele. Aprendi a esperar em Deus, e isso inclui uma disciplina e uma prática em não olhar para os lados. Aprendi a olhar para Jesus somente para ele, enquanto meu marido não chegasse. É importante lembrar que esperar é uma atitude exclusivamente feminina e não masculina.
É importante lembrar que esperar é uma atitude exclusivamente feminina e não masculina. O desafio do homem é outro: aprender a guardar seus olhos do olhar lascivo e sensual e aprender a olhar com prudência e sabedoria, orando todos os dias por sua futura esposa e procurando-a, não apenas pela aparência, mas principalmente pela santidade e unção de Deus na vida dela. Fim do capítulo 6. Capítulo 5. Quando as mulheres avançam, os homens recuam. A natureza do homem é diferente da natureza da mulher e vice-versa. Todos sabemos disso. O problema é que não prestamos atenção no que acontece com os relacionamentos quando essa nossa natureza é alterada, violada e desrespeitada. Porque hoje em dia as mulheres procuram, avançam e caçam mais. Porque hoje em dia os homens são mais encostados, esperando as mulheres tomarem a iniciativa. De certa forma, a culpa é da mulher. Antigamente eu costumava dizer, em tom de brincadeira, que todos os homens saíram da barriga de uma mulher, por isso tudo que eles aprenderam começou em nós. E não há como negar isso. A mulher tem um privilégio de gerar e de amamentar um filho. Privilégio esse que o homem não tem. E muitas não percebem que, além disso, também tem o privilégio de ser a primeira influência na vida dos filhos, incluindo os filhos homens. Observe que um homem que admira sua mãe e que não guarda ressentimentos ocultos contra ela, geralmente é um bom marido. Por outro lado, o homem que despreza sua mãe costuma ser um péssimo marido. Isso mostra o poder de influência que tem uma mulher sobre seu filho homem. Se ele foi amado e aprendeu a respeitar a mãe, vai reproduzir isso com as mulheres de um modo geral e, principalmente, com sua esposa. Dessa forma, como ele aprendeu a olhar a mulher com zelo, consequentemente vai ter uma postura de iniciativa no processo da conquista, sabendo que, pelo menos fisicamente, a mulher é mais frágil. Essa fragilidade, entre aspas, aparente faz parte da mulher. É como uma necessidade de proteção que se reflete no constante desejo de atenção. É por isso que, no geral, as mulheres falam mais que os homens, porque elas necessitam ser ouvidas, necessitam de direção. O homem foi dotado por natureza de uma capacidade de liderar, porém, muitas vezes, pelo fato de ter sido criado por uma mãe estilo Jezabel, 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, o tipo de mãe autoritária que o obriga a ser submisso demais e sem iniciativa, ele, consequentemente, se tornou passivo demais, ou então agressivo demais. Muitas mulheres reclamam do comportamento dos homens hoje em dia, principalmente nessa questão de tomar a iniciativa. Mas o que a maioria não percebe é que, em muitos casos, eles se tornaram assim por nossa causa. As mulheres foram muito reprimidas no passado. No tempo do Antigo Testamento, as mulheres não tinham direito a quase nada. Com o passar do tempo, a mulher foi conquistando a tão sonhada independência. E quando a pílula anticoncepcional finalmente foi descoberta, a mulher então decidiu se vingar, entre aspas. Essa vingança, entre aspas, a princípio poderia ser contra os homens e contra todo o sistema que nos aprisionou, reprimindo-nos por muitos anos, mas creio que era também contra nós mesmas por termos deixado que isso nos acontecesse. É como se as mulheres descobrissem que tinham um certo poder de influenciar gerações de homens, poder que nunca usaram. Digo isso, que nós mulheres temos esse poder de influenciar os homens, porque já percebi que o machismo só conseguiu prosperar por omissão nossa. Por exemplo, todo homem machista tem uma mãe machista. Eles continuam saindo de nossas barrigas. Ou seja, muitas mães descobrem que foram elas mesmas que criaram seus monstros, entre aspas. Poucas são as mães que decidem criar seus filhos homens com a consciência de que o machismo não leva a nada e que eles poderão mudar a história.
Da mesma forma que o machismo, o movimento feminista que surgiu na década de 60 nos prejudicou. No fim das contas, a luta pelos direitos iguais deveria ser, na verdade, a luta pelos direitos desiguais. Na verdade, não somos iguais. Então, que história é essa de direitos iguais? Desde quando um homem pode optar por deixar a mulher descansar o corpo da última gravidez e fazer o favor de engravidar no lugar dela? Desde quando ele pode amamentar o bebê no lugar dela e dizer: vá descansar um pouco, querida? Desde quando ele pode ficar de TPM no lugar dela? Na verdade, nós não somos iguais, somos diferentes. Diferentes no jeito de ser e nas funções. Isso deveria ter sido observado por nós, principalmente por nós, mulheres, antes de brigarmos pelos tais direitos iguais. Os homens e as mulheres são diferentes e insubstituíveis em suas funções naturais. É claro que existem casos onde um pai luta para substituir a mãe ausente ou uma mãe que cria os filhos sozinha e arca com todas as despesas da casa. Porém, eles sabem que fazer isso é extremamente difícil e muitas vezes frustrante, pois, por mais que um dos pais faça tudo o que pode, dê aos filhos todo o amor que tem, por mais que eles se esforcem, um lar nunca está completo sem os dois, homem e mulher, juntos. Se todos sabemos disso, por que é tão difícil o homem e a mulher reconhecerem o papel insubstituível um do outro? Precisamos reconhecer os valores básicos da natureza do homem e da mulher. Hoje em dia, a fase da conquista está banalizada. As mulheres atacam os homens cada vez mais, e os homens fogem das mulheres e do compromisso cada vez mais. Quanto mais a mulher avança, mais ele recua. E isso tem feito homens e mulheres sofrerem. Qual seria a solução? Creio que a única solução é restaurar os valores que foram há muito tempo esquecidos. Os valores bíblicos. Primeiro, a mulher precisa entender o seu real valor. Não apenas como um objeto de desejo que, se não provocar desejo, será descartada, cujo tempo e envelhecimento é o seu maior inimigo. Mas a mulher como alguém que é extremamente importante e insubstituível na relação e na família. E ensinar isso aos seus filhos, homens, de uma forma equilibrada, com sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, constrói sua casa sobre a rocha. Mas a mulher tola, com suas próprias mãos a destrói, derruba a casa. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Essa é uma grande verdade. Por outro lado, o homem também precisa entender o seu papel e decidir resgatá-lo. Ele precisa ocupar o lugar que lhe foi designado. Provedor, o cabeça da mulher. Efésios capítulo 5, versículo 23. O provedor não é só aquele que abastece a casa materialmente, mas é aquele que torna possível prover uma série de outras coisas. Por exemplo, a necessidade que a mulher tem de falar. Falar, na verdade, expressa a necessidade que ela tem de ser ouvida, ou seja, expressa a necessidade que ela tem de receber conselhos do homem. Dizer que o homem é o cabeça não significa que ele tenha de ficar sentado dando ordens, mas quer dizer, em primeiro lugar, que ele é a cobertura da sua esposa e de toda a família, ou seja, ele é o protetor da casa, o telhado. Já a mulher é o chão, é ela que edifica, Provérbios 14, 1, que dá sustentação para o telhado. Um completa o outro, um não funciona direito sem o outro. Isso precisa ser resgatado. O homem e a mulher foram sendo atacados em seu relacionamento com seus papéis, suas funções, desde o tempo de Adão e Eva. Na verdade, foi lá que tudo começou a degringolar. Certa vez ouvi uma pregação do apóstolo Marcel Alexandre, um homem que considero muito sábio. Em sua ministração, ele explicou que no Éden, Adão deu, entre aspas, a Eva o direito de dominá-lo. Adão fez isso quando escolheu dizer sim para a desobediência e não para o que Deus havia mandado. Entre o sim e o não, Adão escolheu desobedecer a Deus. Mas será que Adão tinha uma opção? Sim, ele podia ter escolhido não comer do fruto que Eva lhe ofereceu. Ele podia ter rejeitado a oferta de Eva.
que já estava possuída, entre aspas, pelos encantos das palavras mentirosas da serpente. As mulheres já caíam pelo ouvido desde aquela época. Ao invés de rejeitar a oferta, Adão fez outra escolha. Cedeu aos encantos de Eva, que lhe ofereceu o fruto, e ele, vendido, comeu. Entre Deus e Eva, ele fez uma escolha. Ele desprezou Deus e escolheu ficar com Eva. Foi a partir daí que surgiu o espírito de Jezabel, um espírito de mulher que manda em homem, que faz a mulher querer dominar o homem, que faz com que os homens se deixem ser seduzidos e manipulados pelas mulheres. O pecado de Adão deu o poder a Eva de dominá-lo, escolhendo-a acima de obedecer a Deus. Através disso, a mulher passou a enxergar esse fascínio sobre os homens e a dominá-los através da sedução. A Bíblia descreve a história de Jezabel e de seu marido Acabe em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Acabe era dominado por Jezabel. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Até hoje podemos observar que esses dois personagens, como dois estereótipos, continuam existindo, porém de uma forma espiritual. Esses dois estereótipos mostram esse espírito que exerce uma influência sobre as pessoas. Resumindo, onde há uma Jezabel, sempre haverá um Acabe. Onde há uma mulher macha, sempre haverá um homem frouxo. Quando as mulheres avançam, Jezabel, os homens recuam, Acabe. O espírito de Jezabel também opera através da sedução e da promiscuidade. Na verdade, Eva tinha beleza que a serpente não tinha. E uma vez que o homem cai pelos olhos, a serpente usou-a como instrumento de sedução e ela se deixou usar. A serpente sabia que Adão amava Eva e que ela era uma mulher muito bonita. Imagine uma mulher feita pelas mãos de Deus. A maldição da imoralidade e da sedução começou ali, no Éden. O homem se enfraqueceu e se distanciou de Deus por causa do seu desejo por uma mulher. Desejo esse que era mais forte que o seu desejo de obedecer a Deus. E, até hoje, a beleza e a sedução de muitas mulheres continuam afastando muitos homens de Deus. Durante muitos séculos, ou seriam milênios, as mulheres foram consideradas culpadas pela queda do homem e foram subjugadas e oprimidas por causa disso. Mas o que muitos não perceberam era que a obrigação de guardar o jardim estava nas mãos do homem e não da mulher. Deus já havia criado o homem para liderar sobre a mulher. Isso não significa que a mulher não seria uma líder também, pois, na verdade, ela deveria aprender com Adão as características de sua liderança, porém Eva estaria sempre debaixo da proteção e do conselho de seu marido, Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Ser submissa é exatamente isso, estar debaixo da proteção do homem, do seu marido. Uma vez que entendemos que cada um tem o seu papel na história e que cada um tem seu lugar insubstituível, não há mais motivo para a existência do machismo ou do feminismo, e os valores de Deus para o casamento são restaurados. Cabe aos homens e às mulheres submeterem-se à palavra de Deus e decidirem funcionar em seus devidos lugares. À mulher, cabe parar de avançar em cima do homem e aprender a esperar que ele venha e tome a iniciativa que lhe diz respeito. E ao homem, cabe parar de recuar e de ficar encostado, esperando a mulher agir, e começar a tomar as atitudes que lhe são devidas e esperadas. Fim do capítulo 5.